A história foi escrita nas areias de Arrakis, onde a rebelião e a guerra civil continuou a desenvolver. Alimentada pela tirania brutal de Alia e a repressão, enquanto ela mergulhava na abominação de seus fantasmas. Incapaz de reconhecer as forças que conspiram contra ela, inconsciente do tufão que avançava em sua direção, vindo do deserto. E então? Quem pode explicar isso pra mim? Quem vai me dizer porque há um motim nas ruas? Porque meu nome está sendo usado como uma maldição. Seus idiotas. Os gêmeos reais estão desaparecidos. Lady Jéssica os sequestrou. Tribos do sul formaram alianças rebeldes e agora temos anarquistas nas ruas de Araquim. Vocês são os culpados. Sai. Devia me prender, milady. É difícil pensar quando estamos tomados pelo estresse. Deixe-me. Estou bem. Ah, mas que pena. Por que mandou aquele adorável rapaz embora? Eu não vou favorecer suas perversões esta noite. Ah, são minhas ou simplesmente um disfarce seu? Além do mais, estou só apreciando o que você começou. É só isso? E não se esqueça, criança, eu não estou realmente aqui. Eu sou simplesmente a manifestação do que você já é. Vai embora! Vai embora! Quem mais sabe que estão pedindo por abrigo? A Corporação Espacial, de certo. Providenciarão um transporte com o suborno de Idaho. As Bene Gesserit serão informadas. Se já não foram. Então Alia será forçada a nos convocar para essa aventura. Ela terá que fazer isto parecer que nós preparamos tudo. Devemos nos recusar a salvar o porto deles. Devolvê-los a Arrakis e lavar nossas mãos dos problemas. Pelo contrário, Taek. Temos que pensar na visita de Lady Jéssica como uma bênção, não como uma ameaça. Ela tem muitos talentos, talvez eles possam nos servir. Para você, talvez. Eu não vejo por que continuar minha educação por todos os meios necessários. Qualquer mulher que pode seduzir o Duque Leighton Atreides e o planeta do deserto de Fremen não deve ser desafiada. Está sugerindo que ela tentará me seduzir? Não seja tolo, Farad. Ela pode ser uma convidada perigosa. Porém, muito agradável. Ele deve ter um plano. Leito. Leito! Que o vento tire a carne dos seus ossos.
Que Shai Hulud limpe o caminho à sua frente. Sahar Nabai. Nos veremos novamente. A minha pele não é minha. A trilha dourada é perigosa, filho. É uma escolha que não posso tomar. A tempestade do deserto não pode ser detida. Você se tornará esta tempestade, meu filho. O tufão. E nada será capaz de detê-lo. Nem mesmo você. Jack esteve aqui. Isso é por Leito. Assassina! Assassina! Leito. Confirmamos que foi a faca de Ghanima que matou o Palimbacha. E o comunicador que ele estava usando? Fabricado fora do planeta, com certeza. Encontramos um transmissor implantado no pescoço do tigre. E também encontramos isto no deserto.
Devemos aprontar o transporte para o palácio? Não. Qualquer que seja o benefício para a morte dessa criança, não descansarão até terem certeza de que eles venceram. Até o tempo certo. Ela estará mais segura aqui. Vermes. Então conhece a lavoura do deserto, jovem Atreides. Não seja tolo. Temos sua água em nosso cálice. Viva? Ela está viva. A Gânima sobreviveu aos nossos tigres. Temos que pensar em algo rapidamente. Diga aos nossos homens no Palácio Atreides que devem importunar um pouco mais a vida dela. Sim, princesa. Deixaram o corpo do nosso padre onde encontraríamos. Ele foi assassinado pelos rebeldes Fremen perto de Irnaba Erg. Viajava com imunidade diplomática quando foi atacado. Eles tatuaram blasfêmia na pele dele, milady. Horríveis blasfêmias sobre a senhora e sua família. Amaldiçoado seja o nome Atreides. Que seja queimada pelas abominações que você trouxe ao nosso deserto. Você não tem alma. Não tem espírito. Não lhe será permitido sair das profundezas. As obscenidades dos rebeldes do deserto, Alteza. Um exemplo deve ser dado para alertar outras tribos se persistirem nessa insurreição. Não haverá piedade. Quero a destruição das vilas rebeldes. Você deve ser Leito, filho de Muad'Dib. Sou Sabir. Estou cuidando de você. Sim, sem dúvida me matará se eu tentar escapar. Isto não vai acontecer.
Beba. Qualquer tentativa de bruxaria resulta em execução. Estamos tentando salvar o porto. Não uma oportunidade para a traição. Isso é o que você diz. Por que temos que nos arriscar abrigando fugitivos do Império? Quem disse que somos fugitivos? Seu confronto com Alia já acusou tal proporção mística, Lady Jessica. Muitas tribos Fremen são conhecidas por se revoltarem contra Kisraith. A guerra civil é iminente. Meus netos evitarão esta guerra. Não se estiverem mortos. Desculpe-me, Jessica Atreides, por ser portadora de más notícias, mas parece que seus netos são vítimas de uma conspiração assassina muito bem planejada. Assassinato? Nossos relatórios indicam que os gêmeos Atreides estão desaparecidos de Sith Tabar. Foram atacados no deserto. Leito foi morto. Não se tem certeza do que houve com a garota. Temos razões para crer que a própria Alia planejou matá-los. Isto é impossível. Jéssica, todos sabem que sua filha é propensa à abominação. Desde que o herdeiro de Muad'Dib estava pronto, eles foram providos de todos os poderes de seu governo. Alia previu que o regente chegaria ao fim. A menos que seus netos fossem eliminados. E a culpa caísse sobre os inimigos dela. Sobre nós. Os eventos em Arrakis estão saindo fora de controle, Jéssica. Podemos nos retirar e assistir o Império ruir sobre nós. Ou podemos dar refúgio uns aos outros. Eu posso te proteger do alcance de Alia. E você me protege da loucura dela. E como eu faço isso? Anunciando publicamente que nós não a raptamos, como Alia supõe. E que você veio de livre vontade, mandada pelas Bene Gesserit, para terminar a educação do meu querido filho. Você quer que eu o ensine como uma Bene Gesserit faria? Uma oferta que eu não poderia recusar. Seu mentat manifesta-se pelo silêncio dele. Alguém deve tomar cuidado em avaliar quem tem vantagem em tais situações. Talvez haja vantagens de ambos os lados. Stilgar recusa-se a permitir que Kahneman viaje, dizendo que não está forte o bastante e que sua segurança não pode ser garantida. Ele ofereceu refúgio. Ele é pago pelo Sith. Não podemos anular seus desejos. É o que nós veremos. As atividades em Tabar são curiosas e provocadoras. Não é permitido entrar ou sair sem a permissão de Stilgar. Estão planejando acabar com os rebeldes. Isso é improvável, milady. Sabemos que Stilgar iniciou negociações com os rebeldes do sul. Mas só como emissário. Continue vigiando o sítio Tabar. Quero saber quem entra e quem sai, para onde todas as comunicações são direcionadas. É hora de fazer uma visita a Stilgar. Se não tivessem levado eles da cidade na primeira vez, isso nunca teria acontecido. Eu sou a tutora deles. Sugere que ela não estaria segura no palácio comigo? Ela não é a peça-chave da guerra civil, eu insisto. Sabe tanto quanto eu que Ghanima deve voltar à corte. Ela está certa. Contanto que eu designe Sith Tabar como território neutro, a violência não será cometida pelos grupos deste conflito. No entanto, segurar Ghanima contra o regente imperial será considerado traição. Como chefe deste Sith, eu entrego Ghanima ao regente imperial. Sob uma condição: que a princesa Airlan a acompanhe. Se algum mal acontecer tanto à princesa quanto ao herdeiro real, a neutralidade desta tribo será confiscada e a aliança ao trono imperial dissolvida. Eu concordo.
Quero a menina pronta. Partiremos imediatamente. Perdoe-me, Arlan. Eu a coloquei em perigo. Leito. Leito. Alimente ele. Mais e mais. Quanto mais o alimentamos, mais profundo é o transe. Quanto mais profundo, mais perigoso é o transe. É mais forte que pensávamos. Então deve aumentar a dose. Pelo tempo que passou, ele estará louco como Alia. O que fez comigo? Aquilo é a alma do tempero. Você os escutou? As vozes em sua cabeça? Já está louco como sua tia. Isso assusta você? Não como eu o assustarei, Atreides. Leito. Escute-me, Leito. Abaixe esta arma. Largue-a. Então é isso, não é? Vocês se disfarçam como camaleões para, desta forma, manterem sua identidade secreta. Sobrevivemos negociando o tempero. Isto não é tudo, é? Vocês criam os vermes. Eu vi os cativeiros. Acham que vendendo vermes para fora do planeta acabam com o monopólio dos Atreides? É perigoso para você saber isto. Isto é mais perigoso para você. Os seus vermes não sobreviverão longe de Duna. Ainda não. Não, nunca. Você já está cheio de tempero. E ele não pode mais me fazer mal. Eu sobrevivi ao teste, Sabirra. Consegui silenciar as vozes que haviam me possuído. Tudo o que me restou é fazer o que devo fazer. E o que é? Salvar o deserto.
A minha pele não é minha. Não dá. Eu não consigo fazer isso. Você pode. E você fará. Estou aqui. Eu tento me ver ali, mas eu não consigo. Não posso. Seja paciente. Concentre-se e visualize como o tempo flui. Ele deve se mover, não você. Seria mais fácil começar se você fosse mais jovem. Me surpreende não ter pedido uma Bene Gesserit antes. Elas gostariam da oportunidade de colocá-la ao seu lado. Minha mãe tinha outros planos para mim quando eu era criança. Ainda pode aprender. Se for paciente. Deve treinar cada músculo como se fosse uma única corda em um cesto. Quando aprender como utilizá-los individualmente, poderá utilizá-los todos juntos. A união dos opositores, não é mesmo, Jéssica? Reconhecendo a instabilidade essencial de nosso universo, temos que aprender a torná-lo uma só criação. Esse é o caminho, Bene Gesserit. Então não esqueceu nada do que aprendeu. Precisa de um banho. Continuaremos amanhã. Ele aprende devagar. Pelo contrário, está progredindo mais do que o esperado para um tempo curto. E você? Eu sei o que pretendo obter com essa relação, Vencísia. O que é que você esperava? Nossos lares estão no meio do caminho deles, Jéssica. As famílias enfraquecem. Nós confrontamos o grande perigo dos que estão próximos. Tens uma filha, para quem és uma estranha, e eu tenho um filho com quem tenho pouca intimidade. O que você espera que eu faça? Simples. Considere a união dos opositores. Ouvimos boatos sobre a sua neta. Ghanima? Parece que ela sobreviveu. Alia tomou de Stilgar, mas Irulan está com ela. Diga o que você quer, Vencísia. Uma aliança. Corrino e Atreides. Uma aliança pelo casamento. Sob sua tutela. Farad seria induzido a aceitar uma companheira tão especial como sua neta. Ele tem seus talentos e aprende rápido, como você diz. Podem acontecer coisas piores do que uma aliança entre velhos inimigos. Seu filho foi muito esperto para perceber esse potencial. Você pode entender essa necessidade agora. É uma ideia repulsiva. Certamente o seu raciocínio mentátil vê o valor disto. Uma Atreides casada de boa vontade com um Corrino que jurou essa destruição. É loucura! Foi isso que meu filho fez quando casou-se com Irulan. Os políticos tomaram aquela decisão para evitar a guerra. Não percebe a similaridade nessa situação? Você crê que Alia concordará com o casamento entre Ghanima e Farad? Ela é a razão pela qual você deve fazer a proposta. Ela te amou uma vez, Duncan, e uma parte dela ainda o ama. Você é o único que pode alcançar a parte que sabe quem ela é. Não. Para mim, ela está perdida. Você viu essa evidência por si mesma. Você podia estar salvando a vida da filha de Poe. Enquanto Ghanima viver, será uma ameaça para Alia.
Se fizermos minha filha acreditar que seu sobrinho é o meio de eliminar uma ameaça tão grande, podemos salvar a vida dela. E assim ganhamos um tempo precioso. Presumo que veja mérito nessa proposta de casamento, desde que arriscou-se para entregá-la pessoalmente. Mérito e risco. Deve decidir o que melhor lhe convém. Meu padre se opõe à ideia. Porque são míopes e provincianos, interessados só em preservar os seus poderes. Cuidado, Duncan. Você está perto de um precipício. Os rebeldes estão conseguindo furar a sua defesa. Os tumultos de Araquim são muito comentados fora daqui. Boatos de fraqueza e confusão espalham-se entre as grandes casas. Rumores, criados pelos meus inimigos para espalhar a dúvida e o medo. Os chacais estão se reunindo, Alia. E uma aliança entre Corrino e Atreides serviria de garantia e prevenção. Prepare uma resposta formal para a Casa Corrino. Faremos uma negociação entre a união de Ghanima e o príncipe Farad. Mas que fique bem claro que os interesses dos Atreides não serão dominados. Deixem-me. Só meu marido deve ficar. Deveria executá-lo pelo que fez. Minha imunidade diplomática como enviado de Corrino revogaria sua decisão. Então por que voltou? Minha aliança à Casa de Atreides me obrigou a vir. Eu não influenciei sua decisão? Estou me esforçando para não permitir isso. Não pode permanecer no calabouço. Devo bani-lo pelo seu tratamento. Caso contrário, as pessoas questionarão meu julgamento, minha crueldade. Qualidades que você sempre demonstra nesses dias, Alia. São dias difíceis, Duncan. Dias solitários. Senti sua falta. Onde quer que eu vá. Sítio Tabar. Território neutro. Stilgar está tentando quebrar a paz entre Kisrate e rebeldes. Talvez suas qualidades mentats serão úteis. Pelo menos estará seguro lá. Não há ninguém para controlar Alia. Suas forças estão invadindo as regiões mais ao sul, atacando rebeldes sítios, onde quer que estejam. E ainda há tumultos nas próprias ruas de Araquim. E quanto ao rapaz Leito, o que dizem a respeito dele? Se sobreviveu ao assassinato, não sobreviverá no deserto. Vermes, tempestades, não restará nem o corpo. Onde você vai? Procurar pelo garoto. Não posso permitir. Não vamos ajudar pessoas como vocês, velhos inimigos. Amaldiçoado seja seu nome, Atreides. Seja queimado pela abominação que você trouxe ao nosso deserto. Não terá nenhuma alma, nenhum espírito. Não será permitido que volte das profundezas. A única coisa que não assusta uma tempestade a Arrakis é o verme.
Não temerei. O medo mata a mente. Vou encarar meu medo e isto passará por mim. Não temerei. O medo mata a mente. Vou encarar meu medo e isto passará por mim. Não temerei. O medo mata a mente. Vou encarar meu medo e isto passará por mim. Não temerei. Poderia estar morto agora. Não seria tão fácil. Quis crer em você. Eu quis crer que podia fazê-lo, mas não fazia. Não podia. Não pensei que fosse possível. E a minha mente fundiu. Desisti de lutar com você e aconteceu. Não era comigo que estava lutando. Era comigo mesmo. Tudo que eu aprendi, tudo que me prendia sem razão, eu senti. Senti como se renascesse. Como se esperasse pelo começo de algo extraordinário. Equilíbrio para Bindu, Farhat. Mas é só o começo. Paciência? Sim, paciência. Lembre-se. Uma coisa é conseguir controlar suas percepções. Outra, bem diferente, é controlar os seus desejos. E se eu tiver sucesso? Então encontrará uma realidade bem diferente da que imaginou. A minha pele não é minha. Por que sai sorrateiramente dessa maneira? Eu ainda sinto, Irulan, a presença dele. Às vezes acho que ouço sua risada ao vento. Rindo da sua decisão de casar-se com Farhat? Por que ele iria? Como pode ser usada como chave principal nos esquemas de Alia? Então é o que pensa? Que estão me usando? Que concordei em me casar como parte de uma conspiração com Alia? Não. Mas conheço você, Gani. Há mais o que decidir do que muitos pensam. Alia quer que minha avó volte. Farhat é simplesmente o meio. Mas o que você quer?
O sangue de Farad nos lençóis. Não o meu. Não pode mais ficar neutro, Stilgar. Você deve aliar sua tribo com as forças rebeldes. Nunca! A rebelião contra a irmã de Muad'Dib trará uma grande desonra como eu imaginei. Só que a irmã de Muad'Dib não existe mais. Ela está morta, perdida pelo mal que a possuiu. E se recusar-se a crer nisto, estará no lugar dela. Basta! Você é um convidado aqui. Eu te dei meu refúgio. Mas eu juro que se me provocar novamente, falando de insurreição, eu vou pegar sua água. O que é isto, Terek? Por que paramos? Demônio do deserto. Na forma humana. Essas coisas não existem. O seu guia libertou o verme. Temos pouco tempo antes dele voltar. Você fez ele parar. O verme obedece seu comando. Sim. Disseram que Leto Atreides está morto. Morto pela ameaça de Corrino. Me foi permitido resistir até estar pronto. Para quê? Para acabar com o que foi feito em seu nome. Pai. Você não faz ideia de quem sou. Este anel é seu, pai. Passado a você pelo Duque Leto. E depois para mim. Quanto longe foi isto? Isto que fez consigo? Sou uma criatura do deserto. Não havia outro jeito. Só há um jeito de trazer a trilha dourada. Você não pode controlar o futuro. Um homem chamado Muad'Dib deveria ter dado esse conselho. Acha que ele pode ver as coisas que quer fazer? Acha que ele não confrontou a possibilidade? Muad'Dib estava com medo. Ficamos presos em sua profecia. Vítimas do que ele sabia que não poderia escolher. Mas eu escolhi. Criar um mundo onde o homem pode ter total liberdade para criar seu futuro. Livre da visão de um homem. Livre da perversão das profecias. E livre do futuro pré-determinado. Este anel não pertence a mim. Quantas noites me sentei numa duna como esta, imaginando uma noite como esta, com
com meu pai. Somente nós dois. Falando e rindo. Quantas noites fui dormir em um chão frio de um city, sonhando com um abraço seu. Me abrigando de tudo que tinha medo, de tudo que não podia entender. Ainda é um bom Fremen. Sou. Então permitirá que um homem cego vá para o deserto e encontre a paz do seu próprio jeito? Ainda não. Amaldiçoado seja o nome, Atreides. Mina de corpo, armada. Amaldiçoados sejam. Que todos possam queimar. Oito das minhas novas determinações foram revogadas. Muitas comunidades Sith foram assoladas por refugiados. A regente do trono insiste que abandonem sua posição neutra. Juntem suas forças com ela e coloquem um fim na rebelião. Alia é uma Fremen. Ela sabe que não pode exigir isto de mim. Ou de nenhum outro Naib. Não pode mais continuar sem escolher um lado, Stilgar. Com medo, nada será resolvido. É hora de escolher. Está com o Império ou contra ele? Esta não é uma escolha que farei porque alguém elegante ou um padre exige. Talvez o consorte real possa dizer algo sobre essa obstinação tola. Eu posso fazer melhor. Idaho! O traído real agradece a oportunidade. E agora Stilgar fará sua escolha. Você violou o refúgio. Você sujou a honra do meu povo, Duncan. Não. Eu só cortei a coleira do seu pescoço. Foi uma noite de escolhas. 2 mortes pelos Atreides. Sendo que a primeira era por um motivo plausível. Foi um sinal. Ele forçou nossa mão. Agora, Alia será forçada a marchar contra nós. Ele levou sua tribo para o deserto. Ninguém soube para onde, mas seu único asilo seria com os rebeldes. Idaho agiu por impulso, milady. Ele era... Meu marido! Gimli. Vingança. Contra Stilgar e todas as tribos que se unirem a ele. Persiga-os como coelhos do deserto. Isso mesmo, mate-os. Quero suas peles quando forem pegos. Belas palavras, muito criativa.
Pegamos este no lado sul. Atravessou a defesa, pela muralha sul. Me disseram que você roubou um verme aqui. Um batedor bem grande. Mesmo não sendo um Fremen. Eles me ensinaram bem. Há rumores no deserto dizendo que está morto Gurney Halleck. Há muitos que desejam isso. Os filhos de Smartwek não são um deles, velho amigo. Esperávamos por você, Gurney Halleck. Como sabe que viria? Meu pai me falou. Seu pai? Quando o deserto abriga uma vez, ele abriga para sempre. Após a invasão Harkonnen, estes homens o protegeram, antes de reunir-se finalmente com o Muad'Dib. O encontro que permitiu que me unisse com a rebelião dele contra Shaddam e as forças imperiais. Uma outra rebelião o espera, Gurney Halleck. Minha lealdade com a casa Atreides. Eu sou um Atreides. E sobre sua tia? Ela está perdida. Perdida por forças que não pode controlar. Forças que querem destruir a casa Atreides. O que fez consigo? Fiz uma escolha. Aceitei o destino, nada mais. Posso ver isto, mas recuso-me a crer no que vejo. Creia, Gurney. Lembre das palavras de meu pai e meu avô, seu Duque. Falaram-lhe sobre o poder do deserto. E eu sou esse poder. E nada pode deter o que irá acontecer.
Estamos aqui para honrar o trono de Muad'Dib e sua irmã, a regente real. Estamos aqui para honrar sua estimada filha, com a apresentação de nosso filho, Príncipe Farad, herdeiro do trono da Casa dos Corrino. Oferecemos nossos pêsames pela perda do seu irmão. Talvez a união de nossas casas coloque um fim na traição que levou a vida dele. Traição que originou-se em Salusa Secundus. O que você disse? Estou envergonhado de dizer que o animal que matou Leito foi criado e treinado em meu planeta. E a regente da Casa Corrino sabia disso? Ela planejou. Como ousa? Presta atenção, eu ouso muito mais agora, mamãe. Tomou muitas decisões em meu nome. Decisões que achei extremamente desagradáveis. Seu bastardo insolente. Não vamos discutir suas fraquezas, mamãe. Eu o proíbo de dizer mais uma palavra. Não proíbe nada. Como herdeiro do trono da Casa Corrino, sou dono das minhas decisões. Minha mãe está desprovida dos privilégios da Casa Corrino. Não é mais a regente soberana desta família. E está, deste momento em diante, banida. Tornou-se um homem que eu jamais imaginaria. E você passará o resto de seus dias pensando nisso, na escuridão total. Paciência é uma virtude que eu tenho em abundância. Espere. Tem algo a ver com a morte de meu irmão? Eu não sabia da conspiração contra ele até ser tarde demais. Perdoe-me. Estou a seu dispor. Este é meu presente de noivado. Não tenho nada mais. Nenhum dote. Somente a verdade. Eu acredito nele. Levem-na. Ele fica. Talvez ele nos divirta com mais intrigas e traições no futuro. Você não acha isso interessante, Jéssica? Como os pecados de uma mãe florescem nos filhos que ela criou. Ela enlouqueceu. Mas ela comanda o exército. Bateram em retirada. Mas estão presos pelos escudos contra vermes. Dizem que o prêmio pela sua cabeça está aumentando. Então eu digo pra você. Mande homens pra chamar os vermes. Então nós vamos para Araquém para recuperá-la. Anud! Tempestade. Não é uma tempestade. Vou comunicar o palácio. Isso.
Não precisa ter medo. Não há como impedir o que está destinado a acontecer. Quando chegar a hora, ele nos achará. Quem é você? Quem eu sou não importa mais. Importa para mim. Acha que deixaria este lugar se soubesse? Acha que te abandonaria se soubesse que estava vivo? Você fez o que tinha que fazer. Diga-me. Deixe-me escutá-lo dizer. Diga-me que não é verdade. Não poderia viver se soubesse que te abandonei. Não existe mais um Paul Atreides. O deserto apagou qualquer traço de passagem dele aqui. E logo, Muad'Dib deve seguir. Por favor, estou cansado, com fome. Traga algum alimento. Ah, Stilgar. Tão previsível. É como se a desafiassem a confrontá-los. Desafiando a enfrentar as tropas deles. Acham que eu vou em direção ao refúgio da cidade para cair numa armadilha. Uma tática que meu irmão usou quando venceu Shaddam e reconquistou Arrakis. Pobre Stil. Se ao menos soubesse que é ele quem está preso, não eu. Ainda está a alguns dias de Araquim. Ótimo. Voltarei para meu palácio. Tenho um casamento para preparar. Ghanima. Deixe-me. Gani. Façam o que eu disse. Não há motivos para a arma, Ghanima. Leito? Nosso plano funcionou. Está vivo. Eu sabia. Eu senti muito sua falta. Me desculpe, Ghanima. Eu sinto muito. Você tinha que pensar que eu estava morto. Foi o único jeito de começar
o que agora está terminado. Muad'Dib! Idólatras! Blasfemadores! Estão corrompendo este local! O deserto os engolirá! Suas palavras são sacrilégios. Sua presença não será tolerada. Deve dar a ordem imediatamente. Tem que nos mandar detê-lo. Cuidado, querida. Não haja impulsivamente. Ainda não. Ele é um fanático da religião de Muad'Dib. Mas a questão é essa, minha querida. Nós temos que ter certeza de que ele é mesmo seu irmão e nós não temos. Você sabe que isso não fará dele um mártir. Quem está chamando por Muad'Dib? Ajude-nos, Muad'Dib! Ajude-nos! As palavras de Muad'Dib estão no vento. Sumiram. Como a água e a areia. Eu os darei as palavras de Muad'Dib. E esfregarei em seus rostos. Sou a voz da vastidão. E trago um aviso. A água que espalhamos pelo deserto tornou-se sangue. Sangue! Sobre a terra que já foi limpa e pura. Provocamos o deserto de diferentes modos. Sucumbimos a rituais insanos. Fizemos cerimônias impuras. Colocamos fé naqueles que, de algum modo, se enriqueceram pelo poder. Cometendo atrocidades. Em nome da idoneidade. Em nome de Muad'Dib. Infringimos o ninho. Isto nos matará. Mas eu vi um outro caminho, a trilha dourada. O caminho que Muad'Dib não pode tomar. Estive na areia e vi uma besta se erguer. E na cabeça dessa besta estava o nome da salvação. Derramando água na areia. Vindo para liderar-nos para uma terra seca e sedenta. Só resta uma blasfêmia. E esta blasfêmia é Alia! Perdoe. Minha irmã.
nas suas mãos agora. Filho. Onde ela está? Observem-me, minha família! Sou Leito, o leão dos Atreides. Retornei do deserto para anunciar Sahar Nabai, a trilha dourada, para livrar a humanidade das perversões cometidas em nome de Muad'Dib e para nos salvar da criatura abominável conhecida como Alia. Peguem ele! A hora chegou, tia. Está vendo o futuro? Eu beberei seu sangue! Alia, pare com isso. Pare agora mesmo. Sua cadela! Sua Bene Gesserit pervertida! Pensou que escaparia da minha vingança. Pensou que eu estava derrotado. Eu tenho sua filha. Sua preciosa Alia. Ela é minha! Ela é minha! Não! Demônio, deixe-a fazer sua própria escolha. Mamãe! Por favor, me ajude. Ajude-se você. Sim, isso mesmo.
mesmo. Faça isso. Mate. Banhe nossas mãos no sangue dele. Querida, pare! Estamos tão perto. Eu te amo. Eu posso te salvar. Estamos tão perto, tão perto, tão perto. Eu quero meu irmão. Não vai mudar de ideia e voltar comigo para Caladan? Tenho que permanecer aqui, milady. Em Siti Tabar com Stilgar. Ele precisa da minha ajuda para trazer a paz para esta terra. E você? O meu lar sempre será aqui. Ainda virão outras crianças que precisarão de mim. Querido amigo. A água de Alia. Leve para o deserto e espalhe na areia ao sol do meio-dia. É o nosso caminho. Voltará para Siti Tabar? Quero retornar à nossa terra antiga. O deserto está morrendo, Stil. E os Fremen também. Eu lamento. Passaremos por tempos severos. Mas sobreviveremos. Sempre nos ergueremos de nossas cinzas. E tudo acabará voltando a ela de outra forma. O anel do seu avô. E do seu pai. E agora dos Fremen. Para lembrar você sobre Muad'Dib. Para lembrá-lo que todo humano comete erros.
E que os líderes são apenas humanos. Ele corre e corre e corre. E quando estiver esgotado, vai retornar a mim. Colocará sua cabeça em meu colo e pedirá para ajudá-lo a encontrar um jeito de morrer. Por que vai querer morrer? Para se salvar do sacrifício que ele teve. Sacrifício pelo futuro de todos nós. Então há um lugar para mim neste futuro. Seu sangue foi poupado no dia em que Leito voltou. E quanto ao nosso casamento? Como minha mãe não foi uma esposa, você nunca deverá ser um marido. Política. Política. Mas por hora deverá haver amor. Que é mais que o meu irmão teve. Um de nós teve que aceitar a agonia. Ele sempre foi o mais forte. A história está escrita nas areias de Arrakis. Um capítulo que acabou varrido pelo tufão. Uma porta foi fechada, porém a outra foi aberta. E do outro lado, nosso futuro.